Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. O nosso convidado de hoje é um dos nomes mais influentes quando o assunto é liderança, carreiras e o futuro do trabalho. Joseph Tepperman é fundador da Unwrap Brasil, referência em Executive Search, além de atuar ativamente junto à Forja Sociedade Civil, Conselho de Administração e CEOs em diversos setores da economia. Autor do livro Anticarreira, o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego, finalista do Prêmio Jabuti, Joseph provoca reflexões sobre como vamos nos reinventar profissionalmente em um mundo em constante transformação. Hoje no Video Talks ele vai nos ajudar a olhar para frente, trazendo uma visão ousada sobre os desafios das organizações e repensar o que significa construir relevância no futuro do trabalho. Como a palestra que tem um título chamado Futuro do Trabalho está aí, eu não tenho dúvida nenhuma que será muito bom tua presença aqui com a gente, Joseph. Obrigado, cara, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Para quem não sabe, somos vizinhos. Somos vizinhos. A gente tem o prazer de se encontrar no elevador bem cedinho. O tempo inteiro. Então tá bom, o futuro do trabalho está aí na vide e no varejo. Então, para falar de futuro do trabalho, você vai me dar uma definição. O que é trabalho para você, Marco Flávio? Trabalho é diferente de emprego. É verdade. Trabalho é algo que você tem que fazer por obrigação. É isso? É. E para você? Fotógrafo. O que é trabalho para você? Pode falar. Eu repito aqui no microfone. Obrigação também, né? É? Você está aqui por obrigação, não é porque você gosta. Ou você está colando dele? Alguns eu gosto. Então tá bom. Com o Marco Flávio você está por prazer. Dos outros, talvez eu seja não estou obrigação. trabalhando aqui, Jô. Mas você sabe que é interessante? Eu sempre pergunto e cada pessoa tem uma resposta diferente. Se perguntar para 10 pessoas, vai ter 10 respostas diferentes, a não ser se ele estiver colado, porque eu peguei ele despreparado. Claro. E a origem da palavra trabalho é curioso, vem do latim tripalium, né? Isso daqui é pior do que uma obrigação, é uma tortura. Grande parte da população brasileira, mesmo sem conhecer a origem da palavra, se conecta com o trabalho de uma forma sofrida. E acho que até por isso que a gente tem aquela frase, né? Encontre um trabalho que você ama e não terá que trabalhar nenhum dia mais da sua vida. Eu mesmo parei de trabalhar em 2005, já há 20 anos. Trabalho na física é força vezes distância, se for para o Charlie Chaplin, tempos modernos, tem um monte de definições diferentes. Você vai para o GPT, olha quantas coisas. Isso tudo veio do GPT? Paid employment, um esforço mental físico, para produzir um resultado, para exercer influência. Se for para o dicionário, para o GPT, vai ter um monte de definição. A que eu mais gosto, eu aprendi com o Gary Bozo. O Gary, eu estava te comentando, almocei com ele no domingo, hoje a gente já se conhece há quase 10 anos. Ele é chair do futuro do trabalho e de transformação na Singularity. E ele fala, a gente trabalha para gerar resultado. Como? Resolvendo o problema de alguém. Através de tarefas, usando nossas habilidades. E o Gary já vem falando há muito tempo, as tarefas cada vez mais vão para as máquinas. Mas as pessoas continuarão tendo problemas. E a gente vai ter problema para resolver. Quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente morre de medo, e o medo ele não é lógico, ele é psicológico, ele é fisiológico. Essa amígdala cerebral, o tal do fight or fly, né, que despeja aquela adrenalina numa situação de perigo, é ela que está, quando a gente vê na TV, AI, GPT, agora o Manus, que eu estava te mostrando antes de começar a gravação. Quando que vai ao ar, Marco Flávio? Nas próximas semanas. Então, vai ter muita gente que ainda não vai conhecer o Manus até as próximas semanas. Sem dúvida. Então, acho que é importante lembrar, o medo é fisiológico. E a gente tinha medo antes disso daqui, né? Uma fábrica automobilística, cheio de braços mecânicos, a robótica que já vem desde os anos 60, com pouca gente trabalhando na fábrica, mas produzindo muito produto. A gente só vê a fábrica tá vazia, né? Aqui fazendo carro, né? A fábrica tá vazia. Mas a gente não pensa que as lojas de mecânicos estão lotadas, as concessionárias estão lotadas de gente, vende mais seguro, etc, etc, etc. Só que hoje a gente está meio assustado. E eu vi esse vídeo, você já tinha visto? Não, esse não. Novidade. Postei umas 2 semanas. Eu dei uma acelerada para dar para ver ele fazendo mais coisa. E como o Elon Musk fez uma brincadeira 1 ano atrás, mais ou menos, e era um robô pré-programado, eu falei, isso é um TED Talk, tá? É o Neo, isso, é o nome desse robô. Uau. Falei, será que tem uma pessoa aí dentro? Eu fui dar um fact-check, eu falei, vai que é uma... Isso tá vezes 1,5 ou vezes 2, para dar para ver mais coisa acontecendo na tela, por isso que dá um...
Então ele vai regar. Uau. Isso é um GPT num robô antropoformizado. Que é meio... Essa aparência. É meio spooky, né? Essa aparência humana. Estou estudando muito de um ano para cá, depois de GPT, isso é um humanoide. Porque eu estou fazendo uma segunda edição ampliada do Anticarreira. E aprendi um monte. A forma desse robô é assim, porque o ambiente é dinâmico e é para que ele consiga navegar bem nos ambientes que nós estamos, porque os ambientes que nós estamos foram feitos para alguém, para um humanoide ou para um humano. Diferente de uma fábrica, que é um braço estático. Perfeito. Então agora, quando juntou... Esse eu vi há 2 ou 3 dias. Meu feed do YouTube traz bastante coisa dessa. Então estamos falando de varejo, vendedor de loja de roupa, que não gosta tanto quando a gente vai lá e fica tirando as coisas para tocar no tecido e não compra. Vai ter um pouco menos de problema. Olha o ajuste fino. E aí é um vídeo de 2 minutos, eu trouxe 1 minuto aqui. Que ele dobra um por um e não erra, e pega ovo na mão. E a gente fala, vai roubar emprego ou vai fazer algumas tarefas? Quando a gente for na loja, acho que a gente vai querer a curadoria do vendedor. Por exemplo, isso daqui vem desde 2017. As placas da NVIDIA num carro autônomo. Tudo que ele está vendo. E ele vê muito mais que a gente, que eu falo que tem 2 tipos de pessoa, as que usam o celular enquanto dirigem, né, respondem uma mensagem no WhatsApp, e as que mentem. Então, não vejo a hora, eu tenho um carro controle de velocidade adaptativo, né? Eu não vejo a hora de que ele seja completamente autônomo para dar para trabalhar no carro, descansar, meditar, fazer outras coisas. Então, o carro autônomo que desde 2017 e 2018 vai cair 20 milhões de emprego de caminhoneiros e motoristas nos Estados Unidos, vai ser 20 milhões de desempregados ao mesmo tempo. Falta caminhoneiro nos Estados Unidos, então não rolou, ainda não rolou. Por quê? 1 mês e meio atrás, Wall Street Journal falando, ok, tem muito Waymo já na rua, e eu trouxe aqui o número de corridas. 2023, no ano inteiro, teve 1 milhão de corridas, 2024, 5 milhões, 2025, 10 milhões até maio, e o ano inteiro vai ser mais de 20 milhões de corridas. Então, com todas essas mudanças acontecendo, o que a gente tem para fazer é focar na carreira, né? Depende. Esse daqui é o Aurélio, lembra o dicionário Aurélio que a gente levava na mochila, aquele pesadão? Melhorou quando começou a ter mochila de rodinha, né, para quem regula com a nossa idade. E o livro que eu escrevi estava praticamente pronto, eu resolvi dar uma gugada, eu já sabia a origem da palavra trabalho, não sabia a origem da palavra carreira. Dei uma gugada e eu descobri que carreira vem do latim carrara, um caminho estreito, onde passava carruagem, charrier, Porsche Carrara. Pedi para o GPT desenhar uma carreira, então é um caminho estreitinho. E o que vai acontecer com a nossa carreira? Isso aqui. Se é um caminho estreito, se der um temporal, teve um desabamento, você fica parado. Propósito, uma carreira é aquilo que alguém já abriu e que para você continuar progredindo, ou a pessoa da frente progride, ou ela morre, ou você atropela ela. Por isso que quando a gente está numa empresa e falam, não, aquela pessoa lá é carreirista, já dá até uma... Você quer sair de perto, né? Porque seguramente ela está empurrando alguém, vai empurrar alguém para subir o lugar dela. Empurrar tá bom, o problema é se atropelar. Ou se ficar estancada, e a vida não é assim. Com essas mudanças cada vez mais aceleradas, eu, no divã executivo, há 20 anos já, desde 2005, na média entrevistando e interagindo com 4, 5 pessoas por dia, você leva isso a 250 dias úteis do ano, dá 1000 pessoas mais ou menos. Tem 2 tipos de pessoas que estão em transição e as que estarão em transição. Aquela carreira para a vida toda, modelo década de 50, 60, 70 até 80, não existe mais. Perfeito. Acho melhor, isso daqui talvez seja uma representação do que é uma anticarreira, que são carreiras paralelas, que a gente pode ocupar ao mesmo tempo. É uma estrada feita na China, o pessoal lá está acelerado no trabalho. E como headhunters, os clientes sempre pedem intraempreendedores.
Nunca tive um cliente que me falou, me traz alguém que quer emprego, por isso que no título tá, o futuro do trabalho é o fim do emprego. E do desemprego, já que com tanta demanda por trabalho, não vai faltar trabalho para as pessoas fazerem. Eu recomendo que todos treinem dentro e fora da empresa. Se dentro da empresa está num momento, não precisa sair correndo da empresa porque as coisas estão estáveis. Dá para abrir caminhos paralelos, então você pode também treinar fora da empresa. Isso aqui o Manus que me ajudou a fazer, eu subi a segunda edição ampliada que está quase pronta, que eu vou lançar no ano que vem. Subi a apresentação, fiz de propósito para deixar branco para falar para você e para a turma que o Manus que fez, escolheu essa foto, as fontes, as cores. Então, esse varejo em transformação, que é, acho que grande parte do público que assiste o VideTalks, a transformação faz com que o campo seja muito fértil para quem tem a mentalidade anticarreira. Essa volatilidade, as rápidas mudanças, pede por anticarreira e não por carreira, não por caminho estreito. O cliente é ente, né? É exigente, independente, onipresente, presidente, ele que manda, senão ele vai para online, vai para offline, vai para a loja do lado, vai para o Mercado Livre, vai para a Shopee, vai para o Magalu. É o cliente que manda. Vai para fora. Omnicanalidade, caiu totalmente a fronteira entre o físico e o digital, então tem gente que está no digital usando as habilidades aprendidas para tentar pensar no tráfego dentro da loja, usando o site como, não sei se já teve esse tipo de conversa aqui no VideTalk ou com o cliente. Já apareceu isso aqui no VideTalk? Sim, vários já trouxeram essa perspectiva aqui. Né? A gente nunca tinha pensado uma arquitetura da tela que você vai jogar para um checkout numa loja física e não o contrário. E aí uma demanda por habilidade híbrida e mentalidade adaptativa. Então, ok, a gente já sabe que é físico, digital, mobile, slide do Manus, mas eu falei, tá bom, vou colocar uma coisa, aí foi o toque humano. Com AI, o que vai acontecer? Um agente vai comprar direto? Possivelmente, provavelmente. Já dá para fazer isso. Semana passada eu quase fiz uma compra no iFood via GPT. Quando for para o ar o episódio, talvez várias pessoas já tenham feito. Estava numa conversa ontem. GPT, Manus, pegam as informações de dentro do site, mas não precisaria de site, pode ser só de banco de dados. Então ainda vai existir o website no futuro? Vai existir celular? Vou te mostrar no prédio o Ray-Ban Meta. Você já colocou no rosto? Não, nunca. Sensacional. Você pede para tirar foto, para filmar, atende a ligação. Por voz. Tudo por voz. Tudo por voz. Por toque ou por voz. Você fala, hey Meta, what do I see? Ele tira uma foto, ele fala o tipo de arquitetura, que tem um homem na sua frente, que você está no estúdio, que estão te filmando. Uau. É sensacional. O celular já não precisaria existir. Desde já. E a gente não para pensar que há 15, 16 anos atrás, smartphone praticamente não existia, era o lançamento do iPhone. Com isso, a loja passa a ter mais valor. Fadiga de tela, um monte de gente está com fadiga de tela. Eu comprei muito por internet nos últimos tempos, desde a pandemia, desde antes da pandemia. E agora quando eu entro numa loja é legal, né? Você vê coisa que não veria dentro da tela. É bom entrar em loja. Você que o diga. Todos os dias. E a curadoria do vendedor, se não tiver tendo que, né? Se tiver um robô passando a roupa. Então aqui vou antecipar as inteligências anticarreira, que não estão na primeira edição. Primeira vez que está sendo falado para o teu público, porque você tem as inteligências, são 7 tipos de inteligência, lógica, matemática, sinestésica, musical, de português, as inteligências de Gardner, para quem estiver vendo e quiser pesquisar. Mas aqui eu trago as inteligências anticarreira, que são ATV. É uma inteligência adaptativa com capacidade de se reinventar continuamente, porque o mundo é isso. Ela é transgressora, porque tem que ter coragem para questionar o status quo, também tem que ter bom senso para saber quando não funcionar, porque se as coisas não questionar, porque se as coisas estiverem funcionando bem, você não precisa transgredir. E é uma vocacional pragmática, né? A gente falou sobre encontrar o trabalho que você gosta e parar de trabalhar, então é um equilíbrio entre a paixão e realidade. Inteligências ATV. E aqui interessante, cara, isso daqui quem fez foi o Manus, tá? E eu deixei porque eu achei maravilhoso. Um profissional tradicional tem um conhecimento técnico estourado, de muito conhecimento técnico, e acaba tendo menos adaptabilidade, muito pouca adaptabilidade. Já que um profissional anticarreira
vai acabar tendo menos conhecimento técnico, mas dá para expandir as capacidades de comunicação, de adaptabilidade, criatividade e resolução de problemas. O Manusco fez isso, o Marco Flávio. Por isso que eu estou uma semana te falando, usa o negócio. Uma loucura. E eu entrevistei o Fábio Fátio, que a turma do varejo conhece bem. O livro é anticarreira, mas ele é um carreirista anticarreirista. Por isso que eu fiz questão de colocar ele no livro, admiro muito ele. Então, desde 98 na empresa, ele trabalhou um pouquinho na empresa do pai e na Austrália, foi entregar pizza na Austrália. E eu falo, escuta, a turma do varejo sabe da tua mão na massa, de lá de trás? Ele falou, sabe de lá de trás e sabe de hoje. Então, ele suja a mão de graxa, vai na loja, ajeita manequim, dá um baita exemplo para toda a turma da loja, toda a turma da empresa e para os filhos pequenos dele. Então, tem que sujar o sapato. Acho que são as lições que a gente tira do que o Fábio sempre fez e faz. Ele tem adaptabilidade, aprendizado contínuo, ele continua se reinventando, então ele que liderou a transformação digital da empresa e ele tem equilíbrio entre tradição e inovação. Agora, Joseph, deixa eu te interromper aqui. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você que é um cara que circula bastante, que conversa com muita gente. Você tem uma, você não precisa ser uma base científica, mas uma estimativa dos profissionais que você interage, de 0 a 10, qual é a quantidade que você... desses profissionais que você os quantifica como sendo profissionais tradicionais ou profissionais anti-carreira? Cada 10 pessoas, quantos você olha e fala, cara, 5, 3, 2, 1, 9 são anti-carreira? Isso daria um episódio. O que eu vou te falar é que hoje eu tenho filtrado para que sejam uns 8 ou 9 com quem eu me encontro. Ah, ok. Para ter uma troca de energia. Entendi teu ponto de vista. E de experiências. Perfeito. Um certo assessment anterior que você faz para garantir que você está falando com o cara que tem a maior capacidade de criar uma interlocução contigo. Agora o que eu posso te falar é, quando eu ia palestrar, e provavelmente ainda é assim, é que há uns anos já minha agenda não deu conta e eu parei de ir nos outplacements, que são as empresas que trabalham para os profissionais que estão em transição. Tem muita gente que confunde, acha que o headhunter trabalha profissional. Não, o headhunter é contratado sempre pela empresa para encontrar o melhor profissional do mercado para aquela posição. E no outplacement era sempre uma sala desse tamanho, 25, 30 pessoas, às vezes sala maior, mas a maior parte das vezes que eu ia eram umas 30 pessoas. Eu conseguia identificar, sem a pessoa abrir a boca, se ela tinha ficado na última empresa de 0 a 3 anos, até 5, até 10, acima de 20. Acima de 20 era um olhar catatônico, perdido, porque ficou muito dentro do microcosmo, na carreirinha, no caminho estreito, e perdeu a noção do que está acontecendo fora do mundo. Deixou de desenvolver habilidades transferíveis. Quando você está muito tempo numa empresa, não é obrigatório, mas é comum que grande parte do seu tempo seja para fazer com que a máquina interna funcione bem. Falei isso com o meu sócio peruano. Falei, qual que foi a diferença? Ele está há uns 5 anos já, 7 anos talvez. Um dos sócios do escritório do Peru, e ele tinha sido presidente da GE, da Philips, de grandes empresas. Falou, 98% da minha agenda era interna. Agora 98% da minha agenda é externa. Isso que mudou. E quais são os fatores que você acredita que originaram essa perspectiva de você encontrar de uma maneira mais tradicional, no mercado mais tradicional, mais profissionais tradicionais do que profissionais anti-carreira? É uma questão de autoconhecimento? É uma questão de fato, a falta de adaptabilidade do indivíduo? Quais são o que você identificou? Assim, por que o cara... Acho que eu vou pegar a questão da adaptabilidade, você me ajudou a achar a palavra que eu queria. As pessoas, acho que elas se conformam num aspecto de que para funcionar naquela empresa, precisam entrar naquela forma. Ok. O sistema acaba moldando o indivíduo muito mais do que ele se sente fortalecido o suficiente para se separar do sistema, né? Ou seja, olha, eu sou eu, tenho um sistema, mas você não me representa necessariamente, eu tenho a minha individualidade. É que durante muito tempo as mudanças também não eram tão rápidas. Sim. Talvez isso era uma coisa... Era mais desnecessário. Perfeito. Estar tão ligado. O que eu digo hoje é... Tem algumas pessoas que falam, adoraria fazer medicina, mas tem que estudar para o resto da vida. Eu falo, bom, então faça medicina, porque agora todas as profissões demandam que você estude e se atualize para o resto da vida. Porque tive uma discussão, você conhece o Rodrigo Elser? Sim, claro. Tá, tive uma discussão, uma conversa boa com o Elser.
que é um cara que entende muito de... Traz ele aqui, eu tava trocando mensagem com ele agora. Tá na lista. E o Elcer tava falando que ele tá estudando desde o comecinho, assim, bom, ele montou a TechBlip a Stiling em 2014, 2015 e vendeu para a TechBlip. Então ele já estava fazendo marketing conversacional com AI desde 2014, 2015. E agora que veio o GPT há 2 anos e meio atrás, ele foi um dos pioneiros a estudar essa questão. Ele falou, Joseph, no começo eu estava achando que a tecnologia seria um diferenciador. Agora eu entendi que a tecnologia é commodity. E aí a gente chegou junto na conclusão, os dois já tinham isso em mente, que a diferença quem faz é o fator humano, já que a tecnologia é commodity. Com $20 você opera o GPT-5 dando respostas absurdas, né? Tem um lance da tecnologia ser uma condição necessária, mas ela não é suficiente. É isso. É um fato. 2%, ouvi esse dado do Pablo Solman, que é um futurista. Eu conheço ele, ouvi ele num podcast, faz um tempinho que eu não falo com ele. O podcast eu ouvi há 2, 3 semanas. A gente fica achando que o Vale do Silício é tudo. 2% do PIB global é a venda das empresas do Vale do Silício. 98% é palco, câmera fotográfica, carro, telão, roupa, cinto, sapato, comida, transporte de tudo isso, hotel, enfim. A gente esquece disso, né? É a amígdala cerebral que sequestra a nossa capacidade de pensar. Perfeito. Vamos lá. Então assim, o que eu sugiro? Estamos falando de varejo, vai na loja, não sei se na Renner tem, mas vai numa loja que tem e compra um pente. Por que um pente? Né? Gostei da sua cara. O que eu queria era chocar mesmo. Conceito da década de 90. Profissional I e profissional T. Por que o cara criou isso, David Guest? Nas empresas tinha turma de tecnologia naquela época e ia pedir alguma coisa para a pessoa de tecnologia, ele entregava algo que não funcionava, porque não entendia do negócio. Falou, pera, não dá mais para ser um I, não dá para ser só um especialista, tem também que ter um conhecimento generalista para saber que perguntas me fazer para entregar algo que tenha utilidade, né? Não, talvez eu que fiz o pedido errado, na comunicação se perdeu algo. Sem dúvida. E aí, isso daí a gente hoje em dia tem falado sobre a carreira T, mas a carreira T é ok, tem uma carreira e tem que ter um conhecimento generalista. Não basta. Tem que transformar, quando você for muito bom em alguma coisa, e você é uma pessoa que faz isso, e mais da metade da pessoa que está assistindo a gente já fazem, a outra metade tem que começar a fazer. Quando for muito bom em algo, volta, encontra alguma coisa que te interessa muito. Seja relacionada ou não ao trabalho, porque você está desenvolvendo habilidades transferíveis, vai te ajudar a fazer prompt e cruzar campos diferentes de informação e se diferenciar das máquinas e de outras pessoas. Você vai transformar um T num Pi. Fazendo isso novamente, transforma o Pi num M. E fazendo novamente, transforma num pente, que aqui tem 4 dentes, mas cabem infinitos dentes num pente. Então a minha sugestão é que se transforme num pente. O que a gente está usando para carreiras paralelas, né? Aqui quase que uma representação gráfica da anticarreira, novamente. Isso daqui é um profissional, por exemplo, de finanças, começou em contabilidade, que aí aprendeu planejamento financeiro, que teve uma transição lateral para a tesouraria, e que passou pela auditoria, e que passou pelo RI, e que está pronto para virar um CFO. E isso serve para todas as funções dentro da empresa. Foi em vendas, em marketing, começou em trade marketing, foi para branding, visual merchandising, né, até virar um CMO. O que você está trazendo aqui é que o anticarreira não é também só sobre você fugir completamente da sua área de especialidade, né? Não. É dentro da sua própria área de especialidade você ter diversas formações e abrir o teu leque, né? Ou seja, é uma abordagem bastante interessante, porque talvez alguns poderiam ter essa dúvida de que não, está falando de anticarreira, então eu saí de um espaço de conforto para ir para outro completamente desconfortável numa outra carreira? O que também é uma... Também pode ser, mas não necessariamente anticarreira significa isso, significa você dentro de um mesmo ambiente conseguir ter diferentes formações. O lifelong learning é necessário, o portfólio de trabalho é necessário. Eu recomendo tremendamente. A vovó falava, não coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Recomendo tremendamente que tenha alguma atividade
pode ser síndico do prédio, pode estar numa ONG, pode estar mentorando startup, né? Estamos aqui num estúdio dentro do escritório que atende startups e tudo, mentorando startup, e indo na escola que você estudou para compartilhar conhecimento, montando um canal no YouTube, aprendendo o mundo do jeito que ele é, porque senão vai ficar para trás nas mudanças. Perfeito. A tentativa tem que ser de interceptar o futuro. E se ficar só dentro do seu campo de conhecimento, é improvável que você se destaque e é muito provável que você fique frágil. Por que pente para todo varejo? Omnicanalidade exige compreensão de múltiplos pontos de contato. Tecnologia e humanização tem que coexistir. Adaptabilidade a funções que ainda não existem. Está mudando sem parar. Isso aqui foi ideia do Manus. Isso daqui foi minha ideia. Por exemplo, precisa entender de fazer conta e de moda, porque senão a loja quebra, ou seja ela pequena, média ou grande. Precisa entender de fazer comida muito boa e também de como negociar e operar dentro das plataformas e marketear teu produto, fazer a promoção, para que a gente peça e entrega. Pediu uma pizza domingo, a Estelinha queria comer pizza, minha filha. Chegou em menos de 20 minutos. Do Itza. Não tenho nenhuma ligação com Itza. Né? Impressionante. Postar no Insta e fazer morango do amor, né? Tem que saber, são campos completamente diferentes. Então aqui acabou vindo a resposta para a pergunta anterior. Se você tiver só... Você está numa empresa muito grande, que você só fica fazendo morango do amor, faz um Insta pessoal, porque a próxima empresa vai precisar disso. Construir um portfólio anti-carreira, porque vai trazer segurança, criatividade, conexões, vai te ampliar a rede de contato em diferentes áreas. Vai ajudar a alinhar valores pessoais e paixões, porque às vezes você não vai estar tão... Olha o gráfico que o Manus fez. Usar o maior pedaço do teu tempo para o emprego principal. Tem um projeto paralelo 1, tem um projeto paralelo 2, educação, lifelong learning, aprender sem parar, projeto cabeção. Seja vendo vídeo do YouTube, fazendo curso Coursera, indo pessoalmente, ouvindo podcast, VidTalk, uma parte do tempo cuidando dos teus investimentos. Eu adorei, por isso que eu deixei. Olha o que o Manus faz. Ficou muito bom mesmo. Então beleza, vamos falar do futuro? Essa frase aqui, você quer ler? Temos tempo para ler? Temos, claro. Tá bom. Pode ler. Vocês ouvirão falar muito nos próximos anos em desemprego tecnológico. Novas descobertas de meios para economizar o uso de mão de obra superam o ritmo em que encontramos novos usos para essa mão de obra. Em breve chegaremos a um ponto, muito antes do que imaginamos, em que as necessidades econômicas serão satisfeitas e preferiremos dedicar nossa energia a propósitos não econômicos. Eu te dou minha palavra. Hoje é terça, ontem segunda a gente teve reunião de sócios, chamei aqui para mostrar o Manus, porque eu fiquei... uma tecnologia muito avançada. Fascinado. Para ver como a gente... aumenta a eficiência, a produtividade. Eles não falaram essa frase, mas falaram uma coisa muito parecida no final da nossa conversa, quando a gente saiu da tecnologia para começar a filosofar. Só que essa frase é do Keynes, 1928. 1928. Economic possibilities for our grandchildren. Ele entendia que dali a uns 60 anos a gente não estaria falando mais de... Vamos dar um jump de 1928 para 2025. A capital da China torna a educação obrigatória mesmo para alunos do ensino fundamental a partir de 6 anos. Vi essa notícia. Sensacional. A China tem um monte de defeito para quem é libertarian como eu, liberal, né? Mas aqui e nas estradas também, né? Trouxe 2 fotos falando da China. Tem coisas que dão certo lá. Bom, todas as capas, Harvard Business Review, 2 seguidas, Fast Company, Satya Nadella, tudo AI. Gostei muito da The Economist, que fez esse editorial falando como que vai revolucionar a ciência. Falou do Robert Hooke, que é um polímato. Em 1665, quando o microscópio estava bombando, aqui tá sem o microscópio. Ele falou, tinha gente com medo, as mudanças sempre trazem medo. Ele falou, isso daqui é maravilhoso, porque está adicionando órgãos artificiais ao natural e vai permitir novas descobertas. Esse cara falou isso há quase 400 anos atrás, estava certíssimo. Então, começando a encaminhar para o final, que lente que a gente tem que usar? Eu comentei já rapidamente, 1998 a 2005,
atrás da minha vocação, fiz um monte de coisa diferente, fui crédito para a América Latina na Intel, trainee do Citi, empreendi e nesses últimos 20 anos ajudando os clientes a contratar os melhores, ouvindo desafios, sonhos e medos no Divã Corporativo, na sala de reunião dos clientes. Nesse Brasil, que é uma montanha-russa, a gente falava, o Brasil está em crise, agora o Brasil é crise, né? Já foi. O que eu percebi ao longo desses 20 anos? Que tem 4 tipos de pessoas. Tem pessoas que são passivas e reclamam, sai de perto delas porque é contagioso. Tem as que reagem e correm risco de chegar atrasadas. Tem as que são proativas e abraçam as mudanças, bem melhor. E tem as que criam o próprio futuro, que são as que escutam vídeo talk, senão estariam fazendo outra coisa, estariam vendo novela e não vídeo talk. Muito interessante, Marco Flávio, que, sei lá, 2006, 2007, quando, né, tinha acabado de começar em 2005, eu ligava para alguns candidatos, o mercado tá bom, teve onda de IPO, pô, tô participando de 2 processos. Eu ligava para outros, não, tô aqui, o mercado não tá tão bom, então vou ficar aqui onde eu tô. Cristo decolando, eu ligava para essas mesmas pessoas, também para outros, fui expandindo, mas revisitava algumas das mesmas. As que falavam tomar, o mercado tá bombando, 2010, 11, lembra? O Cristo decolando, eram as mesmas que estavam reclamando. Aí veio a crise de 2015 e 2016, aí que eu resolvi escrever o livro. Porque me deu um clique, porque a crise estava horrorosa, foi de 5 para 15 milhões de desempregados, o PIB caiu quase 10% nos 2 anos somados. E aquelas pessoas que estavam bem em 2005, 2006, 2007, também estavam bem em 2015 e 2016, mesmo com o mercado horroroso. Eu falei, essas pessoas têm alguma coisa diferente, elas criam um próprio futuro. Preciso escrever um livro para que todo mundo democratizar esse conhecimento de que é possível criar o próprio futuro, ao invés de reclamar do headhunter, da taxa de juros, da economia do presidente, do vizinho. Então, assim, por que o Joseph está falando de anticarreira? Porque eu me pus como cobaia para testar na prática. Isso é um headhunter, tá? Daí que vem a palavra, por isso que tem muita gente que não gosta de headhunter. O cara, a tribo que caçava a cabeça e trazia de volta. A gente traz o coração junto. Talvez por isso que os clientes falam que a gente é diferente, clientes candidatos. E aí, a partir de 2011 e 2012, eu entrei nessa jornada que para mim ainda não tinha nome, né? Eu não tinha descoberto o significado da palavra carreira para criar a palavra anticarreira. Fui chamado para compor o conselho consultivo do curso de administração da FAAP. Me dediquei muitíssimo, sabe disso, para o IFL, Instituto de Formação de Líderes. Hoje eu sou um membro honorário. Fórum da Liberdade, dia 11 de setembro. Por favor, be my guest. Fórum Caminhos da Liberdade. Se for ao ar antes, entrem no site do iflsp.org e nos vemos no fórum, vai ser no Vibre esse ano. Vamos fazer acontecer e no ar antes para que mais gente se junte. O apartamento que eu morava antes de mudar para o prédio que moramos, 2015 estava uma baita crise, eu não conseguia vender, eu pus no Airbnb, ficou até ano passado. Viramos super hostel, eu e a Marcela, tudo. Morria de medo de me hospedar no Airbnb, falei, então vamos enfrentar o medo. E de lá para cá a gente se hospedou bastante e hospedou muita gente no nosso apartamento. Lembra o Mini Cooper que eu comprei? Eu botei na MUBI. MUBI não, é tipo a Turo, né? E botei para alugar. Carro novinho só alugar se for cuidar como teu. Agora eu já vendi o Mini Cooper. O investimento, você conhece a W Nutri? Não, Marcelo já participou do Video Talk, né? Marcelo Costa fazendo uma referência cruzada aqui. Sou Daniel Pfefferbaum, que é o fundador, dono, engenheiro, MBA, mas botando a mão na massa, porque tinha faltado gente que ia ajudar na degustação nesse dia lá na Gabriel. E aí a questão das palestras, né, começou lá atrás, fazendo pro bono, né, nos outplacements, e agora eu já palestrei em TED Talk, palco, direto para cliente, para dar uma sensibilizada e uma mexida na galera. E agora no Video Talks? Agora no Video Talks, exatamente. Um dos conselhos que eu montei foi o da Midea Carrier, e eu compus esse conselho consultivo durante 2 anos e meio, baita empresa. Agora a empresa está no trilho, a gente falou, vamos deixar em stand-by o conselho consultivo. Então, são coisas diferentes que eu faço e que eu só fui descobrir depois, né? Tanto o Lifelong Learning, eu teria um slide de Lifelong Learning toda hora, Harvard. Ontem eu estava recebendo o diploma de um curso que eu fiz na Sampo para CEOs e acionistas, chama SER. Recomendo esse curso, muito legal. Todo ano eu invisto, é como se fosse o dízimo, 10% mais ou menos da renda, eu falo isso vai para desenvolvimento, educação. O livro, e aí no final do ano passado,
a chegada da Caroline, irmã da Estelinha. E na maternidade eu falei, tem todas aquelas coisas que foram mandando, 500 ferramentas de AI. Eu falei, eu preciso dar uma olhada nisso. Não tive tempo, vai ser na maternidade. E tem uma que chamava meme.ai, nem sei se ainda está no ar. Eu botei a foto no ar, new recruit, let's talk terms, kiddo. Então ele acerta assim às vezes. E quando eu coloquei só a Carolzinha, veio Future CEO Dreaming Big, o que eu, como libertário, acho que é uma frase com bias, porque eu acho que o lugar de mulher é onde ela quiser, então não acho que necessariamente a ambição da Carol tem que ser CEO. Se ela tiver essa ambição, será apoiada, se tiver outras, também será apoiada. Então, para fechar, profissional do futuro e do presente é um líder de pessoas e de agentes. A McKinsey, e não é só o CEO, tá? A McKinsey em 2023 tinha 45 mil funcionários, agora em 2025 tem 40 mil. Ok, teve uma overcontratação na pandemia, mas caiu 5 mil humanos e aumentou 12 mil agentes. Então temos que ficar ligado, isso é uma matéria de 2 de agosto, de 2 semanas atrás, do dia que a gente está gravando. Então, no AI tem os catastrofistas e os abundantes, né? Tem os doomers, que AI vai acabar, vai explodir o mundo, e tem os tecno-otimistas. Eu acho que a gente pode ficar mais ou menos no meio do caminho, porque as atividades estão morrendo, não o trabalho. Por exemplo, o Geoff Hinton é o godfather do AI, saiu do Google para... Ele é um doomer hoje em dia, né? Ele é catastrofista, ele fala que a gente tem que tomar cuidado, e é bom ouvi-lo. Vai no YouTube e vê as últimas entrevistas e podcasts do Geoff Hinton. Mas lá em 2014 ele falou, radiologista não vai mais existir. Só que a análise das imagens feitas pelo AI junto com o radiologista acerta mais do que AI sozinho ainda. E tem uma instituição nos Estados Unidos que chama ONET, vê todas as atividades que cada profissão performa. Radiologista performa 30 atividades. Então sobram 29 atividades para ele fazer a hora que o AI estiver fazendo tudo sozinho. A gente está falando agora numa era que é humano mais AI versus problemas, não humano versus AI. Aprendizado hoje em dia tem que ser na prática diária, experimentação diária. Se estiver numa empresa que teu chefe não deixa apresentar diária, mostra esse vídeo talk, fala para me ligar e vamos resolver isso, porque senão a empresa vai ficar para trás. Tem que ter empoderamento na ponta, estamos falando de varejo, a ponta seja um analista ou alguém no chão de loja. Então, condensando e concluindo, hoje é um humano mais máquina mais time. Na minha visão, nem catástrofe, nem utopia que vai ser tudo suave, porque essas mudanças mexem mesmo. É desafiador, mas eu acho que um futuro interessante espera a gente. Desde que a gente redesenhe a si próprio e as organizações para ter um presente colaborativo e aumentado por AI. Quem achar que foi muito para bikezinha, compra o livro que está esgotado. Que bom. Então tem que fazer o download pelo site do PDF, é o Pague Depois de Ler. A partir do ano que vem não vai ter isso na nova edição, porque vai ser com editora, que é a forma de expandir mais. Primeiro eu fiz o Pague Depois de Ler, quando quiser. Você lembra disso? Eu lembro. Porque eu queria que todo mundo que quisesse pudesse ler. E agora eu entendo que para aumentar e democratizar mais tem que estar distribuído em todas as livrarias, e isso tem que ser através de uma editora. E tem o curso no anticarreira.com.br/curso anticarreira. Me segue no Insta, tenho postado menos, no LinkedIn voltei a postar mais. Isso é o que eu tinha para falar por hoje. A gente bate mais papo. Por hoje, né, cara? Por hoje, porque você tem uma infinidade. Eu acho que talvez você seja um dos grandes exemplos de anticarreira, a prova real daquilo que você fala. Fiz na prática. Ou seja, não é só teoria, eu acho que o Joseph, para quem conhece ele mais de perto, sabe o quanto que ele de fato pratica aquilo que ele fala, e eu acho que isso é fundamental, você liderar pelo exemplo, você dar o exemplo, não só ficar no discurso teórico. Eu comecei a falar depois de fazer, né? Quer dizer... Exato. E eu acho que também, eu quero te agradecer porque você trouxe também muita luz para as pessoas que acreditam que de fato o único caminho é o da impermanência. É isso. O único caminho nessa vida da impermanência. E você está em constante movimento, é fundamental para o teu crescimento, para a tua expansão. Então, Joseph, muito obrigado. Obrigado. Agradeço de verdade a tua presença aqui. Foi uma bela aula para todo mundo. Obrigado. Prazer enorme. Boa. Então é isso, pessoal. Valeu.
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio do Video Talks, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.